Bom dia! Meu nome é Juliano Rinaldo. Agora são 9 horas e 16 minutos, segunda-feira, do dia 14 de março de 2022. E esse é mais um Café a Mercado. Sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do mercado financeiro, vamos falar sobre mudanças no horário de negociação da B3 a partir de hoje, segunda-feira. Vamos falar sobre possibilidade de mudanças no cenário da guerra. Sim, novas negociações hoje, segunda-feira, e seus desdobramentos da guerra na economia do Brasil e do mundo. Vamos falar sobre isso. E vamos começar falando sobre como o Ibovespa se comportou na segunda-feira. Temos aqui o dólar e aqui o Ibovespa. Vamos começar falando do Ibovespa na sexta-feira. Ele fechou na sexta-feira a 111.713 pontos, bem aqui, 713 pontos, 111.713 pontos, uma queda de 1,72% percentual. Portanto, na semana, ele acumulou uma queda de 2,41 pontos percentuais, como podemos ver no gráfico acumulado da semana, 2,41 pontos percentuais. Já o dólar, ele teve uma alta na sexta-feira. Vamos isolar aqui a sexta-feira para a gente conseguir enxergar o que aconteceu com o dólar. O dólar, ele teve uma alta de 0,76 pontos percentuais, fechando a R$ 5,05. Então aqui nós conseguimos ver como é que o dólar fechou na sexta-feira. Por que isso aconteceu? Ibovespa em queda, dólar em alta. Sim, todos os investidores preocupados com os desdobramentos da guerra. Então nós vemos quando isso acontece, né? Dólar em alta e Ibovespa em queda é resultado de uma fuga da renda variável para um mercado mais seguro. E aí os investidores ou eles vão para a renda fixa ou vão buscar segurança no dólar. E é isso que nós vimos na semana passada, basicamente. Agora vamos para os melhores e piores desempenhos da sexta-feira. Aqui nós temos os resultados, né? Dólar e Ibovespa. Agora vamos a melhores e piores da sexta-feira. Na sexta-feira nós tivemos como melhor desempenho Vivo, Telefônica Brasil com 1,16% de alta, TIM com 0,95% de alta, Klabin com 0,87% de alta, Minerva BIF3 com 0,53% de alta e Suzano com 0,41%. Como nós podemos ver, as altas não foram lá tão expressivas, a maior 1,16% e a menor 0,41%. Agora, as quedas, aí sim, foram de arrebentar, né? MRV com 11,89% de queda, Melius Cash 3 com 8,37% de queda, Marfrig com 6,87% de queda. Vamos falar da Marfrig mais tarde, quando falarmos da Insight. A Americanas com 6,82% de queda e Exetec com 6,44% de queda. Então esses foram os melhores e piores desempenhos da sexta-feira. Então vamos aqui a um panorama geral do que está acontecendo no mundo e no Brasil agora. Os índices futuros dos Estados Unidos e mercados europeus operam em alta na manhã desta segunda-feira, dia 14. Antes de uma semana importante, à medida que a guerra Rússia-Ucrânia continua e o Federal Reserve pode elevar as taxas de juros pela primeira vez desde 2018. Falando em elevação das taxas de juros pelo Fed, eu assisti uma entrevista que o ministro Paulo Guedes deu à CNN Internacional. Interessante que a entrevista foi toda em inglês e foi até legal assim, né? Por dois motivos me chamou a atenção. Primeiro,
que quando os americanos falam dos Estados Unidos, eles não falam Estados Unidos, eles falam América. Mas quando um brasileiro fala dos Estados Unidos, ele chama lá de Estados Unidos. E isso já soa estranho de uma entrevista em inglês, né? US. Primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda foi exatamente isso aqui, né? Paulo Guedes falou assim, o Fed está dormindo com relação à taxa de juros. Vocês estão dormindo. Vocês estão muito preocupados com o Brasil, mas nós estamos preocupados, e com razão, porque isso reflete para o Brasil, porque vocês estão cochilando. Nós já elevamos a taxa de juros faz tempo e vocês estão cochilando com respeito à taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Então foi meio que uma cutucada, né? O pessoal critica muito Paulo Guedes, mas representou. Foi muito legal. Continuando. Os mercados asiáticos, por sua vez, fecharam mistos, com os investidores monitorando uma onda de Covid na China. Enquanto isso, os preços do petróleo continuam voláteis. As atenções seguem voltadas para a guerra na Ucrânia, após o fim de semana de intensos combates em torno da capital Kiev, enquanto as forças russas bombardearam cidades em todo o país, matando civis que não conseguiram fugir. Novas negociações acontecem nesta segunda-feira em uma tentativa de estabelecer um cessar-fogo sólido e encontrar espaço para qualquer compromisso entre as demandas da Rússia e a Ucrânia, embora as discussões anteriores tenham terminado em fracasso. Falando dessas novas negociações, quando falarmos do cenário internacional, nós vamos entrar mais em detalhes. O Fed também está em foco nessa semana, pois espera-se que ele eleve a sua meta da taxa de juros em 1/4 de ponto percentual, quer dizer, 0,25%, no final da reunião de 2 dias na quarta-feira. No Brasil, o Copom se reúne pela segunda vez no ano e a expectativa é de uma nova alta para a taxa Selic devido à inflação mais alta que o esperado em fevereiro e a perspectiva de preços ainda maiores com a guerra na Ucrânia e combustíveis mais caros. O consenso do mercado aposta em um ajuste de 1 ponto percentual dos atuais 10,75 para 11,75 ao ano, a maior taxa desde fevereiro de 2017. Então, o que teremos essa semana? Super quarta, reunião do Fed nos Estados Unidos e reunião do Copom no Brasil. Então, semana agitadíssima para o mercado financeiro. Vamos então à notícia do cenário internacional, notícias da guerra. Ucrânia confirma novas negociações com a Rússia nesta segunda-feira, dia 14. As negociações entre Rússia e Ucrânia não estão ocorrendo no momento, mas serão retomadas na segunda-feira, hoje, disse ontem o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias RIA. O conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak confirmou, depois dessa guerra nós vamos ficar com uma pronúncia naquela região ali maravilhosa, confirmou a informação por meio de uma publicação no Twitter ontem. Novamente, as negociações são ininterruptas no formato de videoconferência, enquanto os grupos de trabalho continuam em funcionamento. Muitas questões requerem atenção constante. Hoje será realizada uma nova sessão de negociação para resumir os resultados preliminares, publicou o conselheiro. Enquanto isso, quem é um participante que chama a atenção? A China segue observando os desdobramentos da guerra e sendo observada. O país asiático disse ontem que a principal preocupação no momento é impedir que a crise na Ucrânia fique fora do controle. A alta prioridade é evitar que a situação tensa aumente ou saia do controle. Segundo uma autoridade norte-americana, a China recebeu um pedido por parte da Rússia de ajuda militar. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse ao Dana Bash Sunday, da CNN, que a China fornecer apoio à Rússia é algo preocupante. Juliano, estou falando da Rússia em união com a China desde antes da guerra começar. Você acha que eles não sabiam disso? Estamos
observando atentamente para ver até que ponto a China realmente fornece qualquer forma de apoio, seja material ou econômico. É uma preocupação nossa e comunicamos Pequim que não vamos esperar e permitir que nenhum país compense a Rússia por suas perdas com as sanções econômicas, disse Sullivan. No entanto, as autoridades americanas afirmam que o país asiático estava cumprindo os requisitos que foram implementados sobre as sanções. Então, o que está acontecendo? As negociações continuam. Mesmo que seja decidido qualquer coisa, existem milhares de soldados russos dentro da Ucrânia. Isso não vai ser resolvido da noite para o dia. A China está se envolvendo. O problema é grande. E olha que não é de agora que eu estou falando. Cuidado com Rússia, China e Irã. Quem bombardeou uma embaixada americana? Irã. Esse final de semana. Uma embaixada americana no Iraque foi bombardeada pelo Irã. Olha aí o cenário se formando. Então, a tensão está no ar. É como se fosse assim, as penas tudo eriçada, né? Sabe quando o cachorro tá com os pelos tudo assim, ó? Tá todo mundo assim. Qualquer coisinha mal falada já vai dar um problemão. Vamos ficar atento. Vamos à notícia do cenário local. B3 tem novo horário de negociação a partir de hoje, segunda-feira. Sim. A partir de hoje, segunda-feira, dia 14, a Bolsa Brasileira, ou B3, retomará o horário normal de funcionamento a partir das 10 da manhã até as 17 horas, horário de Brasília. A mudança tem o objetivo de acompanhar o mercado norte-americano, já que no domingo, dia 13, começou o horário de verão nos Estados Unidos, que vai até 6 de novembro. Com a mudança, também será retomado nesta segunda-feira a sessão de aftermarket de ações, entre 17h30 e 18 horas. Já o índice futuro do Ibovespa será negociado entre 9 e 17 horas. Os negócios de juros futuros iniciam às 9 e vão até às 16h15, com a abertura das sessões estendidas até às 18. Já o dólar futuro funcionará das 9 às 17, quer dizer, isso aí não vai mudar nada. Desde 8 de novembro de 2021, a Bolsa Brasileira tem encerrado os negócios às 18 horas, horário de Brasília, sem período de aftermarket, pois o horário de verão dos Estados Unidos tinha terminado em 7 de novembro. Então temos aí um novo horário de negociação na B3 a partir de hoje. O que isso vai mudar? Basicamente, 1 hora menos de negociação. Só isso. Agora vamos à atualização da ferramenta Insight. Temos aqui Mercado Livre, mas não vamos falar disso, vamos falar de Marfrig. Análise de resultado na Marfrig. Aumenta um pouquinho para ficar mais fácil para você enxergar. Muito bem. E o que se recomenda de Marfrig? Compra um. Sim. Qual o upside? 41,6% de upside nessa empresa. Sim, Marfrig é a segunda maior empresa de proteína bovina do mundo em capacidade. A companhia foi fundada em 2000 e hoje exporta para mais de 100 países e tem produção e centros de distribuição espalhados em 4 continentes. Fraquinha, né? Não, fortíssima. Então, entenda essa empresa, entenda esse relatório e veja se serve para você ser um investidor em Marfrig. Vamos ao resumo, a tese de investimentos. A Marfrig se destaca pela sua diversificação, tanto em unidades produtivas quanto na comercialização de seus produtos. A companhia tem capacidade de abate de mais de 30 mil cabeças de gado por dia, 21 mil na América do Sul e 13 mil na América do Norte. São 21 mil unidades de abate de bovinos e 10 centros de distribuição. A companhia ainda conta com escritórios de vendas em 11 países espalhados pelas Américas, Europa e Ásia. Então, recomendamos que você estude esse relatório e entenda se a Marfrig é para você. E se você é para a Marfrig, sim, vai dar match, vai valer a pena você ser um investidor? Então, entenda, estude essa ferramenta, a Insight, e veja se serve para você
ser um investidor da Marfrig. Muito bem, finalizamos o nosso Café Mercado de hoje, desejando a você uma boa semana, desejando para você um bom dia, desejando para você bons negócios e desejando para você bons cafés. Abraço, até mais, tchau!